Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira, 21 de julho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe aquele like no vídeo para fortalecer. Para essa quinta-feira separei 11 palpites com duas opções em média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quinta-feira, temos a nossa banca betprop.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonlinepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quarta-feira, 20 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também 2 bilhetes prontos para você investir. Nessa terça-feira, 19 de julho, separei aqui 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui na tripla de 1 gol e meio. Karabag e Zurich bateu, Midtjylland e Lanarka bateu. E abaixo de 3 gols e meio, Ludogorets e Shamrock batemos. Pegamos aqui também uma duplinha Ceará para vencer e Grêmio com empate. Batemos aqui os 2 bilhetes prontos que selecionei para essa terça-feira, 19 de julho. Pegamos também aqui uma lista de palpites na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Pegamos aqui uma lista de favoritos e pegamos aqui também uma lista de ambas marcam, esses palpites e muito mais. Você só encontra no Instagram, @elonlinepalpites. Pegamos aqui para essa quarta-feira, 20 de julho, uma duplinha Corinthians para vencer e Flamengo para vencer. E pegamos aqui também na tripla de over, acima de 1 gol e meio Flamengo e Juventude, acima de 1 gol e meio Atlético Paranaense e Atlético Goianiense e acima de 1 gol e meio Bragantino e Fortaleza. Até o momento do vídeo, esses jogos ainda não foram realizados. Deixamos aqui também uma lista de over 1,5 para essa quarta-feira, 20 de julho de 2022. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonline Palpites, o grupo fechado, e logo acima temos o Elonline Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quinta-feira, 21 de julho, começando aqui pela Liga da Conferência, qualificação na partida entre Liepāja da Letônia e Young Boys da Suíça. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Liepāja, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E só lembrando que esse é o jogo da ida. A equipe do Young Boys, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. As odds estão marcando aqui a 11.0 para a equipe da casa, 1.16 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta vou deixar aqui Young Boys para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Liepāja, bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. A equipe do Young Boys, jogando fora de casa, é uma equipe muito over. Nos últimos 5 jogos fora de casa, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, Young Boys para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Molde da Noruega e Elfsborg da Suécia. Partida de ida. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Molde, 24 vitórias e 1 empate. A equipe do Elfsborg, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. As odds estão marcando aqui a 1.83 para a equipe da casa, 3.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Molde para vencer. Você pode pegar também Molde com empate. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Molde, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Elfsborg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. Vamos pegar aqui a sequência de jogos em casa do Molde. Sua última derrota foi contra a equipe do Vink, perdeu por 4-3. Foi um jogo também muito over, vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Passando para a próxima tip, na partida entre Pogoń da Polônia e Brøndby da Dinamarca, partida de ida. Nos últimos 5 jogos em casa do Pogoń, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Brøndby, jogando fora de casa, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.
As odds estão marcando aqui a 1,90 para a equipe da casa, 3,75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Pogon, bateu, ambas marcam em 5 oportunidades em todos os jogos. A equipe do Bronze, jogando fora de casa, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Ambas equipes marcam. Para botar no bilhetinho pronto, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre Alkmaar e Tuzia. Alkmaar da Holanda e Tuzia da Bósnia e Herzegovina. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar. Essa é a partida de ida. Vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Tuzia, jogando fora de casa, vem de 4 empates e 1 vitória. As odds estão marcando aqui a 1,09 para a equipe do Alkmaar. Uma odd muito baixa para você fazer investimento. Vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Alkmaar, bateu acima de 2,5 gols em 4 oportunidades. Vejo um jogo muito over para essa partida. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Alkmaar para vencer ainda no primeiro tempo. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Rosário Central e News Old Boys. Na classificação, a equipe do News Old Boys vem na quinta colocação com 16 pontos, marcou 9 e sofreu 4 gols, tem um saldo positivo de 5. A equipe do Rosário Central vem na 22ª colocação com 8 pontos, marcou 3 e sofreu 7 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Rosário, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do News Old Boys, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o News Old Boys venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,62 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de under abaixo de 2,5 gols. Você pode pegar também um palpite mais seguro, você pode puxar um abaixo de 3,5 gols. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Rosário Central, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. Nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Rosário, bateu abaixo de 2,5 gols, também em 4 oportunidades. Vejo um jogo muito under para essa partida. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui fora com empate. A equipe do News Old Boys, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E nos confrontos diretos contra a equipe do Rosário Central, na casa do Rosário, foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. No último jogo na casa do Rosário, o News Old Boys venceu por 1-0. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, fora com empate. Agora voltando aqui pela Liga Conferência, qualificação na partida entre Víkingur da Islândia e TNS de País de Gales, partida de ida. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Víkingur, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. O TNS do País de Gales vem de 2 derrotas seguidas e 3 vitórias. As odds estão marcando aqui a 1,53 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Víkingur, bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos e bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do TNS nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos e bateu ambas marcam aqui em 2 oportunidades. Vejo um jogo muito aberto para essa partida, por isso que vou deixar para vocês aqui na linha de gols acima de 1,5 gols como segunda opção de aposta. Ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Cuiabá e Atlético Mineiro, na classificação, a equipe do Atlético vem na segunda colocação com 31 pontos, marcou 25 e sofreu 17 gols, tem um saldo positivo de 8. O Cuiabá vem na 15ª colocação com 19 pontos, marcou 13 e sofreu 18 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Cuiabá, perdeu apenas 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Atlético Mineiro, jogando fora de casa, perdeu apenas 1, empatou 2 e venceu 2. No último jogo marcado entre as equipes, o Atlético Mineiro venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 4,20 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols.
Também acredito, galera, que o Cuiabá não perca essa partida. É um palpite mais arriscado aqui. Vou deixar para vocês aqui de casa com um empate. Vamos pegar aqui nos últimos 5 jogos em casa do Cuiabá. Perdeu apenas um, venceu 2 e empatou 2. O Atlético Mineiro, que nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu apenas 2, empatou 2 aqui contra a equipe do Emelec. E empatou contra a equipe do Ceará em 0-0 e perdeu para a equipe do Flamengo por 2-0. Vou deixar aqui em casa com empate como segunda opção de aposta, mais arriscado. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Talleres e Banfield, na classificação, a equipe do Banfield vem na 10ª colocação com 12 pontos, marcou 11 e sofreu 8 gols, tem um saldo positivo de 3. O Talleres vem na 26ª colocação com 5 pontos, marcou 4 e sofreu 9 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Talleres, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Banfield jogando fora de casa vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Banfield venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Talleres, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui casa com empate. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Talleres, foram 3 vitórias para a equipe da casa e 2 empates. Eu vou deixar aqui como segunda opção de aposta, casa com empate. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre América Mineiro e Palmeiras, na classificação, a equipe do Palmeiras vem na liderança com 33 pontos, marcou 28 gols e sofreu 12, tem um saldo positivo de 17. A equipe do América Mineiro vem na 17ª colocação com 18 pontos, marcou 12 e sofreu 21 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do América vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Palmeiras jogando fora de casa vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o América Mineiro venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 4.20 para a equipe da casa, 1.85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Palmeiras para vencer. Agora passando aqui pelo Campeonato Argentino, na partida entre River Plate e Gimnasia La Plata. Na classificação, a equipe do Gimnasia vem na 7ª colocação com 15 pontos, marcou 9 e sofreu 5 gols, tem um saldo positivo de 4. A equipe do River Plate vem na 17ª colocação com 9 pontos, marcou 11 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do River vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe do Gimnasia jogando fora de casa vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o River venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 1.55 para a equipe do River. Eu vou deixar aqui como primeira opção de aposta River para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Deportivo Cali e Independiente Medellín pelo Campeonato Colombiano. Na classificação, a equipe do Independiente vem na 8ª colocação com 4 pontos, marcou 2 e sofreu 1, tem um saldo positivo de 1. O Deportivo Cali vem na 20ª colocação, ainda não pontuou no campeonato, não marcou gols e sofreu 2 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Cali, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Medellín, jogando fora de casa, vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. No último jogo marcado entre as equipes, o Medellín venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2.80 para a equipe da casa, 2.80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês apenas de aposta única acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Cali, bateu acima de 1,5 gol em 2 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Cali, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês acima de 1,5 gol como aposta única. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quinta-feira, 21 de julho. Peguei aqui uma duplinha para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols, Alkmaar e Tuzia.
E acima de 2 gols e meio, Lia Pajá e Young Boys gerou um DD aqui de 2,21. Simulei R$ 100, você terá um retorno máximo de R$ 221. Peguei aqui também outra duplinha, já para a noite da quinta-feira, acima de 1 gol e meio, River Plate e Ginásio La Plata, abriu a 1,28 e Palmeiras para vencer a 1,85. Essa duplinha gerou um DD de 2,37. Simulei R$ 100, você terá um retorno máximo de R$ 237. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui.